amados, tudo bem? Estamos aqui para a nossa lição número 5, que vai falar sobre os dons da elocução. Estamos estudando a nossa revista Lições Bíblicas. Vamos entender um pouco mais desses dons? Amados, a nossa revista deixou como texto áureo algo muito importante, o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3, que diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Guarde esse versículo no coração que nós vamos falar dele, nós vamos entendê-lo melhor. A verdade prática trazida na nossa revista é: os dons de profecia, da variedade de línguas e da interpretação de línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Eu deixo aqui uma pergunta inicial. Você sabe a finalidade do dom de profecia? Ou a finalidade dos dons? Vamos estudar sobre isso? Os objetivos da nossa lição. O objetivo geral da nossa lição é apresentar os dons de elocução. Os objetivos específicos são expor biblicamente o dom de profecia, explicar o dom de variedade de línguas e examinar o dom de interpretação de línguas. Então, amados, esses são os tópicos da nossa lição que nós vamos estudar a seguir. Convém aqui explicar que os 3 dons de elocução, o que seria elocução? A questão da fala, não é? Quando a gente diz que alguém é eloquente, significa que ele consegue se expressar bem, ele consegue trazer os pensamentos, né, o conhecimento dele e conseguir transmitir bem às pessoas. Então, o propósito desses dons de elocução são tão especiais, e aí reforçamos o que nós lemos no texto áureo. Serve para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Edificar-nos espiritualmente, edificar-nos, né, em todas as áreas de nossa vida, nos auxiliar nesse crescimento, exortar-nos, não é? Advertir-nos, nos chamar a atenção para as coisas importantes e também nos consolar, não é? Trazer-nos conforto, consolo, né, quando nós assim necessitarmos. Bom, os dons não podem ser usados de forma incorreta. Aqui nós vamos ver momentos que Paulo, ele adverte a igreja de Corinto, dizendo, olha, vamos ali organizar, né, que o culto seja um culto, né, com ordem e decência. Então, nós vamos entender quais são esses 3 dons. O primeiro dom de elocução é o dom da profecia, o outro dom é a variedade de línguas, e aqui também tem interpretação de línguas. São esses 3 dons de elocução que a nossa revista traz. Bom, então vamos iniciar estudando sobre o dom da profecia. O que seria, então, esse dom da profecia? Conforme Stanley Horton, o dom da profecia refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito de Deus, não é? Letra maiúscula, Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Então, são mensagens espontâneas, não é? Que são dadas àquele que precisa, necessita ouvi-la, mas é do conhecimento, né? O entendimento da língua, tanto para quem fala como para quem ouve. Então, o objetivo aqui também do dom da profecia é edificar-nos, como nós falamos, exortar-nos e consolar-nos. Amados, muito importante, nós comumente falamos que
profetizar é desejar bênçãos para o irmão. Não estou dizendo que desejar bênção não esteja correto. Mas, se a gente olhar o conceito que foi trazido aqui, realmente é algo espontâneo e algo da parte de Deus, né, na vida do irmão. Uma mensagem direcionada, né, à igreja, enfim, às pessoas que estão o ouvindo. Então, o profetizar não é apenas eu dizer, né, bênçãos na vida do irmão. Tem um sentido um pouco mais profundo. As profecias devem ser analisadas, julgadas, precisamos ter discernimento. Ali Paulo também diz, olha, julgue, examine essas profecias, porque ali nós vamos entender que existem algumas fontes diferentes dessa profecia, e nós temos que saber se ela realmente vem de Deus. Então, nesse item do 1.1, nós entendemos o que é a profecia. No item 2, nós temos que entender a relevância do dom de profecia. Ele é importante, sim, para a Igreja de Cristo. As profecias possuem 3 fontes. Aqui o alerta vem de Deus, que é a que nós mais queremos, mas pode vir do homem ou do diabo. Essas duas nós temos que ter cuidado. Por isso que Paulo diz, preste muita atenção, examine, confira, veja se realmente é isso, peça direcionamento de Deus, porque se veio dele, ele vai dizer. Porque tanto a do homem quanto a do diabo não nos serve. O do homem, ou seja, o humano acha que é isso ou aquilo. Então, é do intelecto dele. E então, do diabo, nós não queremos mesmo, né? Para nos enganar, para mentir, enfim, para nos desviar do caminho. A profecia que nós queremos é a que vem de Deus, essa mensagem trazida, não é, por Deus às nossas vidas. Muito cuidado, amados. Bom, precisamos então ter atenção e observar as profecias. Existem falsos profetas, e Jesus nos advertiu lá em Mateus 7, no versículo 15, que diz assim, acautelai-vos, né, tenham cautela, cuidado, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, como pessoas boas, mas interiormente são lobos devoradores. Veja a seriedade aqui. Então, nós precisamos, é um dom importantíssimo, ele edifica a igreja, mas precisamos ter cuidado, né, para sabermos e identificarmos, pedirmos orientação de onde vem, qual é a fonte. Amém? Bom, o propósito então, da profecia, como nós falamos, é edificação do crente e edificação do não crente. Num dos devocionais nós comentamos, por quê? Porque se o dom da profecia, ele não é entendível para quem fala e também para quem o escuta, ali ele diz que há momentos que é preferível valorizar esse dom, porque aquele que ainda não conheceu Jesus, ele pode também entender, não é? E ali ouvir e testemunhar também. Ele pode receber uma profecia porque ele vai entender quando Deus falar com ele, mesmo que ele ainda não tenha conhecido Jesus. Talvez ali seja um momento para que ele busque mais a Deus e perceba que Deus tem cuidado da vida dele e ele possa se aproximar mais de Deus. Então, o dom da profecia, nós vamos falar depois a diferença da interpretação de línguas, ele é um dom para toda a igreja e todos podem compreender. E há um momento que Paulo diz, na igreja de Corinto, que, olha, é melhor vocês profetizarem, né, mais, porque assim todos poderão compreender, inclusive aqueles que ainda não é crente, não é fiel. Ok? Então, isso é muito importante. Esse é o propósito do dom da profecia, além daqueles outros que nós já comentamos. Vamos, então, para o segundo dom de elocução, o de variedade de línguas. Conforme a nossa revista, é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Esse é o conceito trazido por Thomas Hoover.
Então, veja, aqui no Variedade de Línguas, não há necessidade de entendimento da língua. Claro que quando falamos em línguas, né, nós estamos ali trabalhando e nos edificando, estamos falando com o nosso Deus. E ali diz, olha, é para fim de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Nós vamos observar que Paulo fala dessa finalidade também. Qual seria, então, essa finalidade de variedade de línguas? É para a edificação da vida espiritual do crente. É uma edificação mais pessoal, assim poderíamos dizer. Porque ao falar em línguas, mesmo que você não conheça a língua que você está falando, mas é espírito, não é? Então você está falando diretamente com Deus. E isso vai, o seu espírito, é o espírito do homem, ele vai sendo alimentado com essa conversa, com essa oração, com esse louvor a Deus. Então, ele é mais voltado para a edificação da pessoa que o está falando. Não quer dizer que não possa alcançar outros. Nós vamos ver, mas é muito mais para nós que estamos ali praticando esse dom. São para a devoção espiritual do crente que recebe este dom, como nós falamos. E aqui vamos destacar o que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 4, que diz assim: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha que interessante. Aqui nós vemos a diferença entre os dois dons de elocução. O de profecia, como nós falamos antes, é entendido tanto por quem fala quanto para quem recebe, não é? E ele edifica a todos. E o dom aqui da variedade de línguas, ou quem fala língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. Então, está ali dizendo e explicando essa diferença, né, e a importância deles e o momento, então, que nós devemos ali entender que esse dom deve ser utilizado. E outra coisa importante para falarmos dos dons espirituais, e vamos falar nessa revista o tempo todo, que os dons são atuais, na atualidade dos dons. Amados, esse fenômeno não foi exclusivo do período apostólico. Não aconteceu só lá em Pentecostes, não. Até hoje, nós temos isso, não é, ao nosso alcance. Paulo diz, olha, ore para que o Espírito possa distribuir esses dons. Peça os dons. Procure, não é? Esforça-se para ter os dons. É importante para o nosso crescimento espiritual. Então, eles são atuais. Até hoje nós podemos ver a manifestação do Espírito em nossas vidas. Amém? Outra questão importante sobre o dom de variedade de línguas é: Paulo também adverte que o contexto bíblico dos dons não indica nenhuma perda de controle. Nosso corpo e mente estão entregues a Deus como instrumentos a seu serviço. Num dos nossos devocionais, a nossa leitura diária, nós destacamos o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32, que diz assim: e os espíritos dos profetas, ou seja, em letra minúscula, o espírito, né, humano, estão sujeitos aos profetas, à própria pessoa. Ou seja, nós sim, não é porque temos o dom de falar em línguas que vamos fazer as coisas de qualquer jeito. E não podemos aqui acreditar em algumas teorias que dizem que o espírito precisa estar livre no sentido de fazer o que não é assim. Aqui o Paulo está dizendo muito claro, existe uma ordem, existe uma decência, existe um cuidado com esse dom. Sim, temos que dar liberdade para o Espírito Santo agir em nossas vidas. Mas o falar em línguas não é escandalizar, não é fazer só barulho, e sim pensarmos na edificação própria nossa.
é essa conexão que nós temos com Deus. Amém, amados? Isso é muito importante. Vamos então para o terceiro dom de elocução aqui trazido pela nossa revista, que é o dom de interpretação de línguas. Então, o que seria esse dom de interpretação de línguas? Aqui na nossa revista traz também um conceito trazido por Thomas Hoover, que diz assim: este dom é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Veja que interessante, o intérprete, ele vai ouvir, né, em outras línguas e vai conseguir, digamos ali, interpretar, trazer o entendimento sobre o que está sendo falado, né, pela outra pessoa. Então, o intérprete, ele vai falar de uma forma mais clara o que ele entendeu. Que interessante, não é? E há diferença entre o dom de interpretação e de profecia? Sim, há. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, necessita do intérprete. E essa pessoa também é capacitada pelo Espírito Santo para interpretar a mensagem. E assim a igreja é edificada. O dom de profecia, não existe essa necessidade do intérprete. Que interessante isso, não é? Então, o dom de interpretação, não é, de línguas, quando alguém fala em línguas estranhas, quando fala em outras línguas, se tiver alguém que possa interpretar, aí é muito melhor, porque quem vai ouvir vai entender o que está sendo dito. Há também, amados, situações em que nós já vimos e ouvimos que, mesmo sem o intérprete, às vezes as pessoas conseguem receber, né, pelo Espírito Santo essa mensagem. A gente tem várias situações, o Espírito Santo age da forma que ele bem entender. Mas o importante é a gente saber essa diferença, porque a profecia, nós falamos no mesmo vernáculo, na mesma linguagem que os ouvintes conhecem. Já a interpretação de língua é aquele dom que auxilia, então, que essa mensagem seja transmitida para quem está ouvindo, principalmente, não é, quando ele não conhece a língua que está sendo falada pelo falante, por aquele que está, então, trazendo esta mensagem. Então, amados, esses são os 3 dons de elocução aqui colocado pela nossa revista. Vamos, então, para a nossa conclusão? O que nós, então, aprendemos dessa lição sobre os dons de elocução? Sabemos que esses dons trazidos na nossa revista são 3. Dons de profecia, dons de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas. Bom, nós entendemos que os dons devem ser utilizados para edificar a todos. É importante que nós tenhamos isso em mente, porque Paulo advertiu a igreja de Corinto dizendo, olha, ok, não vamos proibir o dom de variedade de línguas, mas é melhor que todos possam receber. E assim ele aconselha que se valorize, naquele momento, o dom de profecia. Então, todos os dons aqui falados e outros que serão falados são importantes e busquemos, né, ter esses dons. Mas o importante aqui, nós entendemos que os dons espirituais, eles têm uma finalidade para edificar a igreja. Nós falamos já anteriormente, e os professores já falaram, existe essa finalidade dos dons, não é algo apenas para interesse pessoal, ou para a pessoa se sentir em uma posição privilegiada. Não é isso. Na verdade, é um maior serviço que nós possamos prestar para a edificação de toda a igreja. Tem que ter uma utilidade e aproveitamento para todos. Nós também entendemos que não devemos desprezar o dom de profecia, nem o de falar em línguas estranhas e nem o de interpretá-las.
busquemos, né, valorizemos todos esses dons. Nós também aprendemos aqui que precisamos fazer com sabedoria, com decência e ordem, né? Busquemos, então, o entendimento, a sabedoria, através do Espírito Santo, de como, então, utilizar esse dom, já que é, né, um presente, digamos assim, um dom que foi dado por Deus para as nossas vidas. E não há razão, então, para proibir os dons. Nós entendemos que eles devem sim, nós cremos, nós somos pentecostais e cremos na manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, não há proibição, porém, sim, um uso, né, com sabedoria. Como foi falado aqui, se há momentos em que um dom vai edificar a todos, então que naquele momento possamos valorizar aquele dom. Mas não há proibição dos dons, né? Que tenhamos essa liberdade de cada vez mais utilizarmos o dom, né, que recebemos, ou os dons que recebemos de Deus. Então, amados, para nós concluirmos a nossa lição, eu vou aqui reforçar o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Olha que lindo. Aqui está dizendo, continuem buscando esses dons, né? Busque ter abundância dos dons, busquem ter ele, né, em grande quantidade, no sentido de você estar mais ali completo. Para quê? Para a edificação da igreja, ou seja, para essa comunhão, para que todos possam crescer, para que todos possam ser consolados, exortados, não é? E aí todos sejam edificados. Amém, amados? Então, essa foi a nossa lição número 5, que falou sobre os dons de elocução, dons espirituais de elocução. Então, eu espero todos, continuem nos acompanhando, não é? Nossa revista, nossas leituras diárias e as nossas lições que são transmitidas todos os domingos. Deus abençoe sua vida e eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.